Muito bem. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje? Eu vou rever um pouquinho, rapidamente, os exemplos que eu falei na aula passada de problemas de uma dimensão, onde a gente olha para a forma da superfície de energia. Vou fazer um problema adicional, onde a superfície de energia é um pouquinho mais complicada, que é o problema do pêndulo. E depois o oscilador harmônico bidimensional, que tem uma estrutura interessante. E se der tempo, depois eu falo um pouquinho sobre seções de Poincaré. Então, toda a aula vai ser bem tranquila, bem geométrica, a gente só vai olhar para essas topologias que aparecem, e isso vai fechar essa parte inicial, e na aula que vem a gente vai começar, então, com transformações canônicas. Então, vamos lá, deixa eu começar, então, revendo com vocês os exemplos básicos que eu dei na aula passada. Então, primeiro, o que é a superfície de energia? É o conjunto de pontos no espaço de fase que mantém o valor de H constante. Então, a gente fixa um valor para o H, então aqui todas essas hamiltonianas são independentes do tempo, então a gente fixa um valor de H igual a E, e a gente olha para o conjunto dos pontos que mantém H igual a E. Então, no caso do oscilador harmônico, está aqui a hamiltoniana, a gente fixa H igual a E, divide por E dos dois lados, faltou aqui um... Não, está certo. Divide por E dos dois lados, e a gente reconhece, então, essa equação como a equação de uma elipse. Não, pulou aqui para frente. Aqui. Como a equação, então, de uma elipse com esses semi-eixos raiz de 2ME e raiz de 2E sobre N ômega 2. Então, está uma figurinha aqui. No caso do oscilador anarmônico, que nós também vimos, eu só colei aqui uma figura para ilustrar melhor. Então, se a gente tem um oscilador agora que tem um termo do tipo Q a quarta, a ideia é a mesma, eu igualo H igual a E, posso dividir por E dos dois lados para ficar similar ao que a gente fez com o oscilador harmônico, e aí tem uma equação que não é mais a equação de uma elipse, no entanto, a gente vê que primeiro, as energias possíveis são sempre positivas, porque é a soma de coisas ao quadrado. Em segundo lugar, o valor de Q e de P é sempre limitado pelo movimento, né? Então, o maior valor que o P pode atingir é quando o Q é igual a zero, raiz de 2ME, e o maior valor de Q, você faz P igual a zero, deixa toda a energia no potencial, resolve para Q, isso vai dar certos valores limites aí, então o movimento é limitado. Aqui estão uns desenhos aqui da cara dessas superfícies de energia. Aqui está fixado lambda igual a ômega igual a 1 e a massa meio, só para poder desenhar algumas curvas. Então, a gente vê, não sei se dá para ver, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, quando a energia é bem pequena, a superfície tem uma cara de uma elipse, né? Ops. Dá para ver que parece uma elipsezinha, mas conforme a energia vai aumentando, a superfície mantém essa cara, essa topologia de um círculo, mas ela é diferente, né? Então, a gente vê que aqui em cima o momento fica quase constante, né? O potencial, como ele é quártico, ele é meio achatado perto da origem, então é quase que fosse um potencial zero ali perto da origem, então o momento fica constante, aí de repente ele cai rapidamente, fica constante de novo na direção contrária, sobe e fica fazendo essas oscilações. Um caso limite desse tipo de movimento é quando a gente faz o poço infinito, né? Em vez de fazer um oscilador harmônico mais uma perturbação, se a gente pensar num oscilador que é puramente esse K, esse valor, esse K inteiro, 1, 2, etc. Então, para K igual a 1, a gente tem um potencial do tipo x ao quadrado, para K igual a 2, a gente tem um potencial do tipo x à quarta, e assim por diante. Se a gente fizer o limite de K muito grande, e K indo para infinito,
o que a gente vê é que esse potencial ele se aproxima de um poço infinito. Então, você vê, se eu tomar um limite aqui de x sobre L elevado a 2k, quando o k vai para infinito, a gente vê que quando x em módulo, né, é menor do que L, esse valor aqui é menor do que 1. Um número menor do que 1 elevado a uma potência muito grande fica muito pequeno. Então, no limite, onde k vai para infinito, esse número vai a zero. Se x é maior do que L, esse número é maior do que 1, um número maior do que 1 elevado a uma potência grande aumenta de tamanho, e se k vai para infinito, ele vai para infinito. Então, essa sequência de potenciais, né, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, x à oitava, eles vão ficando cada vez mais parecidos, né, com o potencial de um poço infinito. E, no limite, eles viram o poço de potencial infinito, onde a gente tem, essencialmente, uma partícula livre, né, se movimentando entre menos L e L, o momento é raiz de 2ME, então, as superfícies de energia correspondem às curvas onde o momento é constante em módulo, né? Então, o movimento da partícula, o que ela faz? Ela começa em algum lugar aqui, com um momento positivo, ela bate na parede, instantaneamente vem aqui para baixo, inverte o sinal da velocidade, bate na parede, pula para cima e fica fazendo esse movimento. Então, isso aqui é o limite esse pulo rápido aqui, né, ele se torna realmente instantâneo nesse limite caindo para infinito, e a superfície de energia, então, agora é o conjunto dessas duas retas, tá, de momento constante. Muito bem. Então, vamos ver um exemplo agora um pouquinho. Deixa eu ter uma pergunta aqui do Alan. Então, não é as superfícies do potencial. O que não pode se cruzar são as trajetórias no espaço de fase, né? Então, aqui, por exemplo, se vamos pegar um caso mais suave, né? Então, aqui nesse caso, fixado uma condição inicial, se eu dou um Q0 e um P0, por exemplo, aqui, por esse ponto passa uma única trajetória e ela segue aqui essa curva, porque ela tem que manter a energia constante. Qualquer outra condição inicial vai seguir sua própria trajetória e essas trajetórias nunca vão se cruzar. O que acontece é que, então, existe um teorema de unicidade das soluções de equações diferenciais de primeira ordem. Eu não lembro o nome agora, se tem um nome específico, mas se você tem equações diferenciais de primeira ordem, né, obviamente bem comportadas, né, dentro das condições de normalidade, por cada ponto, dado uma condição inicial, só existe uma única trajetória, cada condição inicial define uma única trajetória. Né? A ideia dessa... Deixa eu abrir uma página aqui. A ideia é o seguinte, então você tem unicidade de soluções. Então, a ideia é a seguinte, se você tem uma equação diferencial de primeira ordem, do tipo x ponto igual a f de x, isso pode ser em mais dimensões, né? O x pode ser um vetor, o que acontece é que, dada uma condição inicial, você determina unicamente uma trajetória. A ideia básica é a seguinte, né? Se você pensar nisso aqui como discretizar essa derivada, menos x de t sobre epsilon é igual a f de x de t, certo? Então, imagina o seguinte, você dá um ponto inicial x de 0. Então, usando essa relaçãozinha aqui de cima, o ponto x de epsilon, ele vai ser calculado como x de 0 mais epsilon f de x de 0. Ou seja, que esse ponto x de epsilon ele é dado unicamente por x de 0. Então, esse ponto, dado x de 0, você obteve o x de epsilon. X de 2 epsilon, mesma coisa. Você vai iterando essa relação, vai calculando passo a passo, que é basicamente o que a gente faz no computador, né, para
integrar a equação diferencial, e a gente vê que existe uma única sequência de pontos ligada ao x de zero. Tá? A ideia é basicamente isso. Então, aqui dentro do espaço de fases, né, se a gente tem um vetor de duas dimensões, QP, x é o vetor QP, então, dado esse ponto, sai uma única trajetória daqui. Então, por que isso implica que elas não podem se cruzar? Se você tiver uma outra trajetória que cruza com essa daqui, então, esse ponto de cruzamento, se você tomar esse ponto como uma condição inicial para a sua trajetória, você não vai saber se a trajetória associada a esse ponto vai vir para cá ou vai vir para cá. Isso não pode acontecer, porque, dado um ponto, só existe uma evolução temporal possível. Tá? Então, esse cruzamento não pode ser, porque ele implicaria em duas possibilidades que não existem. Tá? Essa é basicamente a ideia do problema. Tá, eu entendi. Isso daí parece com aquela história lá que a gente aprende lá no fundamental, de que um valor de x só pode ir para um valor de f de x, né? Isso, é basicamente isso. Só que aqui isso está se aplicando na solução da equação diferencial, né? Porque isso aqui não é uma objeção de funções, né? É a derivada, né? É uma equação diferencial. Mas a ideia é que quando você discretiza dessa forma, né? Fica mais ou menos isso. O x de t mais epsilon é uma função única de x de t. É x de t mais f de x de t. Epsilon vezes f de x de t. Então, cai também um pouco nisso. Tá, entendi, professor. Muito obrigado. Nada. Professor, diga. A direção também é determinada? Tá, então. A direção geralmente, assim, eu acho que na maioria dos casos que a gente vai tratar, pelo menos, a direção da velocidade é a direção do momento. Né? Então, se você está com o momento, se você está na parte de cima desse gráfico, o momento é positivo. Então, você tem que estar indo para a direita. Então, por exemplo, tipicamente, uma trajetória vai fazer isso aqui. Ó. Aqui ela vai para a direita, quando ela troca de plano, o momento ficou negativo, então ela tem que ir para o outro lado. É por isso que nessas soluções aqui dá para a gente indicar a direção da trajetória, que é essa daqui. Ó. Ela tem que vir para cá, porque aqui o momento é positivo, né? Quando ela chega aqui, o momento foi para zero, né? T igual a zero, aí o momento inverteu, o sinal ficou negativo, então ela tem que ir para a esquerda. Então, olhando o sinal do momento, você tem o sinal da velocidade, né? Na maioria dos casos, um momento vai ser proporcional à velocidade, então dá para fazer essa inferência. Isso eu acho que para trajetórias fechadas, né? Talvez. Não, acho que não. Acho que mesmo para trajetórias abertas. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Se você tiver um potencial, vamos pegar um potencial tipo que aparece em forças centrais, né? Mas vamos fazer em uma dimensão só. Você tem um V de x dessa forma aqui, por exemplo. Então, se você tiver energias negativas, você vai ter um movimento limitado entre esses dois pontos. Mas se a energia for positiva, então a sua partícula só tem um ponto de retorno. Então, isso aqui é tipo aquele planeta um cometa, né, que vem do infinito, passa perto do Sol, atinge uma distância da aproximação e volta para o infinito. Então, se a gente desenhar isso aqui no espaço de fases, x, p. Então, nesse caso aqui de cima da energia positiva, a gente vai ver, deixa eu fazer em vermelho também. Então, olha, imagina que você está olhando um cometa vindo em direção ao Sol, vindo do infinito. O Sol está na origem. Então, ele está com um momento negativo e está se aproximando do Sol. Ele está fazendo uma coisa assim. Ó. Ele vem com um momento negativo, se aproxima do Sol, passa perto e vai embora. Então, se a gente fizesse um esquema
Imagina que isso aqui é R, né? A coordenada radial. Se a gente tivesse olhando no plano, vamos mudar isso aqui para ficar mais realista. Se eu fizer isso aqui, é um V de R. V de R, R, aqui também é R. Um PR aqui. Então, se a gente olhar no espaço de configurações, então aí o Sol estaria aqui no centro, né? Um problema só de forças centrais ou de movimento relativo, e o cometa, o que ele está fazendo é uma coisa assim, ele está vindo lá do infinito, fazendo uma volta aqui e indo embora. Então, a distância é grande, diminui, chega no mínimo e aumenta de novo, conforme vai se afastando. Mas vale também o coisa. P negativo ele está vindo para a esquerda, P positivo está saindo. Não, sim, professor, acho que deu para entender. Deu para O pegar? espaço-fase é um espaço abstrato, né, claro. E ele tem, para esse exemplo, ele tem energias que são trajetórias fechadas aí, mais para o centro Exato, do exatamente. espaço-fase. E Isso. eles também vão ter esse sentido que você falou aí, né? Em cima para a direita e para P negativo para a esquerda. Isso, exato. Se a gente desenhasse uma trajetória de energia negativa, também ia ficar rodando ali, né, entre um raio máximo e um raio mínimo, e no mesmo jeitão. P positivo vai para a direita, P negativo vai para a esquerda. Exato. Beleza, obrigado, professor. Legal. Vamos ver, então, o pêndulo. Então, o pêndulo é um exemplo legal. Vamos ver se a gente consegue entender. Então, vamos partir do começo. Então, a lagrangiana. Então, estou escolhendo a coordenada θ como coordenada generalizada. Então, a energia cinética, o comprimento do pêndulo é A, nesse caso. Então, é um meio de m a 2 θ ponto ao quadrado. Tem a energia potencial. E aqui eu estou fazendo, eu acho que no meu... deixa eu fazer um esqueminha aqui do lado. Eu tenho aqui o pêndulo. Esse ângulo é θ. Eu acho que eu estou apontando um eixo Z aqui, sei lá, X para baixo. Então, a força é positiva, né? Vamos só ver os sinais se estão corretos. A força é mg na direção de X, e o potencial, então, é menos mgx, que é menos mg a cosseno de θ. Certo? Então, x é a cosseno de θ. Então, fica negativo, a lagrangiana entra menos v, por isso que está positivo, mga cosseno θ. Eu estou subtraindo uma constante, estou subtraindo do potencial uma constante, só para ficar mais fácil de fazer as figuras, mas essa constante não atrapalha em nada, né? Só estou definindo o zero do potencial quando θ igual a zero. Então, quando θ igual a zero, o cosseno é 1, estou dizendo que esse aí é o zero do potencial. Conforme o θ aumenta, o potencial fica... como é que é a história? Isso, quando θ igual a zero, eu tenho isso, o potencial está no mínimo possível. Isso, vamos fazer um desenho aqui para... melhor abrir só para explicar a escolha aqui da constante. Então, o potencial é menos mg x cosseno de θ, e o que eu vou fazer é somar no potencial menos mga cosseno de θ, e eu vou somar aqui essa constante mga. Então, vamos desenhar aqui o v de θ, para a gente ver a carga que ele tem. Então, quando θ igual a zero, o potencial é zero. Eu estou aqui, certo? O cosseno de θ é zero, mato os outros termos a zero. Conforme o θ aumenta, o cosseno diminui, certo? Ele é menor do que 1. Então, o potencial vai ficando positivo. Quando θ chega em π sobre 2, o cosseno é zero, o potencial vale mga. Quando θ igual a π, o cosseno vale menos 1, e eu tenho aqui 2 mga. Então, ele é uma coisa, ele tem a cara de um cosseno, né? O potencial tem a cara de um cosseno e como é que é? Assim,
Aí depois ele se repete, é periódico. Deixa eu ajeitar aqui embaixo. Então, o π está aqui. O π sobre 2 em algum lugar por aqui. Certo? Então, é periódico e tem essa cara toda aqui. Aqui está o menos π sobre 2. Tá? Então, essa é a cara do potencial. Só estou escolhendo, então, essa constante para colocar o zero quando o θ é igual a zero. Muito bem. Qual que é a newtoniana? É muito simples, né? Dá para calcular o Pθ direto, vai ser ma2 θ ponto. Faz a conta toda da newtoniana e vai dar, então, Tθ ao quadrado sobre 2ma2 mais v. Tá? Então, aqui eu mantive o sinal de mais, mas veja que eu troquei o sinal aqui dentro do parênteses. Tá? Então, isso aqui é energia cinética mais energia potencial. As equações de movimento, então, θ ponto dh dpθ, fica Pθ sobre ma2 e Pθ ponto menos dh dθ. Então, tem um menos cosseno, tem vários menos, né? Tem um menos aqui, com esse menos aqui fica mais, mas a derivada de cosseno é menos seno, volta um menos aqui para frente. Então, olha só, a gente vê várias coisas aqui. Então, primeiro, as energias, né, o valor de H é sempre positivo, porque esse cara é positivo, certo? É um Pθ que está ao quadrado, e esse termo também é sempre positivo, porque o cosseno de zero é 1, então isso aqui vale 0, e daí para frente o cosseno só diminui de valor, e isso aqui vai aumentando. Quando o cosseno chega em π, o cosseno de θ é menos 1, menos com menos a mais, eu tenho 2 mgA, que é o valor máximo dessa energia potencial. Tá? Então, esse cara é positivo, esse cara é sempre positivo, a energia é positiva. Segundo lugar, qual que é a amplitude, então, da oscilação do pêndulo? Então, se eu fixar a energia, se eu zerar o Pθ, então, o pêndulo está oscilando de um lado para o outro. Quando ele chega no ponto de maior ângulo, de maior amplitude, o Pθ é 0, certo? O Pθ vai diminuindo, ele para começar a voltar e oscilar para o outro lado. Então, o ponto de maior amplitude é quando o Pθ é igual a 0. Então, eu faço E igual à energia potencial, 0 Pθ, resolvo para cosseno de θ, e isso aqui vai me dar, então, o ângulo de maior amplitude. Então, veja só, se a energia for menor do que 2mGA, então, vamos olhar aqui no nosso potencial. Então, se eu tiver com uma energia em algum lugar por aqui, menor que essa energia do topo, o movimento vai estar confinado entre dois valores de θ, certo? Então, ele vai para cá, vai para lá. Conforme a energia se aproxima desse valor 2mGA, a amplitude de oscilação se aproxima de π, né? Ou seja, o pêndulo chega quase a ficar de ponta cabeça, volta para o outro lado e fica fazendo esse movimento. Então, essa equação aqui, ela tem solução enquanto a energia for menor do que 2gMA. Se a energia for menor do que o dobro do numerador, esse cara aqui é sempre menor do que 1, é sempre menor do que 2, né? Então, vamos fazer essa análise aqui embaixo. Então, cosseno de θ, 1 menos E sobre mGA. Então, se E for menor do que 2gMA, então, cosseno de θ. Então, esse cara aqui é menor do que 2, certo? Então, 1 menos 2 é menor do que 1. Do que menos 1, certo? Isso. Quando isso aqui é exatamente 2gMA, isso aqui vale 2, eu estou em menos 1. Se não, eu estou maior do que menos 1, na verdade, né? Eu estou positivo maior do que menos 1.
E, portanto, o cosseno tem uma solução, né? O cosseno oscila entre -1 e 1, isso aqui vai ter solução. Então, existe esse θ. Se a energia for maior do que 2mGA, esse valor, imagina que E, por exemplo, é 3mGA. Então, isso aqui ficaria 1 menos 3, que dá -2, né? Então, o cosseno de θ vai ser menor do que -1 e, portanto, não existe solução. Tá? Então, o que acontece nesse caso? Quando a energia passa da energia do topo aqui da barreira, você tem um movimento de rotação contínua do pêndulo. Então, a energia, né, olhando aqui de novo a expressão, né, a energia ela é tão grande que o maior valor que isso aqui pode atingir é 2mGA, quando o cosseno de θ é -1. Se a energia é maior do que isso, sempre sobra alguma coisa no Pθ. O Pθ nunca zera, ou seja, ele está sempre se movimentando. Então, as curvas de energia... eu estava escrevendo aqui embaixo, mas deixa eu continuar aqui na... Então, se a gente olhar, imaginar como é que vão ficar as curvas no espaço de fase, então, aqui é θ, aqui é Pθ. Então, para θ, para energias baixas, você tem esse movimento oscilatório. Conforme o ângulo a energia vai aumentando, a amplitude do movimento vai aumentando e vai se aproximando do π. Certo? Eu tenho uma figurinha melhor para mostrar aqui embaixo. Quando você passa da energia 2mGA, as curvas são assim agora. Ou seja, o Pθ, ele nunca é zero, porque, né, a energia potencial só vai até 2mGA, você deu mais energia do que isso para o pêndulo, então tem sempre uma energia cinética acontecendo. Então, aqui em cima, o pêndulo está girando para um lado, e aqui embaixo, o pêndulo está girando ao contrário. Tá? Então, são movimentos de rotação e movimentos de oscilação. Certo? E, exatamente aqui no meio, né, quando a energia é exatamente 2mGA, você tem um movimento que conecta o π com o -π. Então, é como se você começasse com o pêndulo de ponta cabeça, dá um pequeno tapinha nele, ele vai dar a volta toda e vai parar de novo de ponta cabeça. Então, essa curva é uma curva que está aqui, passa aqui pelo π, ela faz isso aqui, e ela tem ela tem um nome especial. Então, vamos ver a figura mais bem feita aqui. Então, aqui está um resuminho. Se você tem energia maior que 2mGA, o máximo do potencial é isso, então sobra sempre um Pθ, um momento de rotação, e no limite você tem essa curva separatriz. Deixa eu só... tem uma coisa que eu esqueci de falar. Esse sistema tem dois pontos de equilíbrio, que são, obviamente, o zero e o π. Né? Se a gente olhar nas equações de movimento, onde é que o movimento para? Quando o Pθ é zero, né? θ ponto é zero quando o Pθ é zero, e quando seno de θ é zero, ou seja, θ igual a zero e θ igual a π. Então, esses são esses pontos aqui. Você tem o ponto de equilíbrio, o pêndulo em repouso, direitinho, e você tem um outro ponto de equilíbrio aqui, que é o mesmo, né? Que é o pêndulo de ponta cabeça, que é, obviamente, um ponto de equilíbrio instável, tá? Mas eles estão lá. Então, esse aqui é a figura feita mais bonitinha. Deixa eu ampliar isso aqui. Então, aqui são várias energias. As energias são indicadas aí em branco, né, para esses valores de constantes fixos. Então, a separatriz aqui, no caso, tem energia 2. Então, essa curva, né, que separa o movimento de rotação das oscilações é chamada de separatriz. E ela é composta, na verdade,
de 3 pedaços, né? Você tem essa curva aqui, você tem essa curva, e você tem o ponto de equilíbrio em θ igual a π ou menos π, que é o mesmo, né? O π e o menos π são o mesmo ponto. Então, esse pontinho aqui é um ponto de equilíbrio, então você coloca o pêndulo lá e não sai de lá. E você tem essas outras curvas, que são curvas, por exemplo, você começa em θ igual a 0, dá a energia exatamente igual a 2mGa, o que o pêndulo vai fazer, ele vai escorrer e vai chegar, vai se aproximar do ponto de equilíbrio e vai demorar um tempo infinito para chegar no ponto de equilíbrio, então ele vai assintoticamente chegando, mas nunca chega. Então, o ponto de equilíbrio não faz parte da curva. A curva demora infinitamente para chegar no ponto de equilíbrio. Então, a separatriz é composta do ponto de equilíbrio mais uma curva que chega por um lado ou que chega pelo outro. Dentro dela oscila, fora dela roda. Então, essas são as superfícies de energia. Então, tem superfície de energia desse tipo e tem superfície de energia desse tipo. Essas de oscilação são toros, do mesmo jeito que a gente viu. Essas aqui são superfícies, né, que têm uma estrutura um pouco diferente. Professor, Diga. eu acho que sobre isso também, eu não entendi. Se o cosseno ele tem que ser menor do que -1, então não tem, eu não entendi, não tem como descrever essas curvas de rotação, porque assim, Não, mesmo tem. eles estando rodando, é interessante, né? O momento Não, varia. sim. Não, sim, não, está tudo bem definido. Eu só estou argumentando que, se a gente olhar para a cara da newtoniana aqui, que quando a energia é maior do que 2mGa, então você vê, o máximo de energia que você consegue colocar na energia potencial é 2mGa, certo? Não passa disso, porque o cosseno máximo é -1, 2mGa. Então, se a energia total do sistema é maior do que 2mGa, quer dizer que tem sempre uma parte de energia na parte cinética. Então, o momento nunca se anula, então, portanto, a coisa está sempre girando. Tá. A impossibilidade de existir aquele cosseno quer dizer que... quer dizer que você isso, não consegue... que é oscilatório. Isso. Que é oscilatório. Que você não consegue zerar, nunca vai zerar o momento, né? Porque você não consegue fazer energia potencial igual a ele, né? Você está aqui em cima, então você nunca consegue fazer energia potencial igual a ele, você está acima disso. Então, uma parte da energia está sempre na energia cinética. Então, você está sempre rodando. Quando você abaixa, tem a curva verde aqui, existe um ponto onde E igual a V, e nesse ponto o momento se anula. Se E igual a V, o Pθ se anula, é o ponto de retorno, então mostra que é um movimento de oscilação. Tá? Então, só para argumentar que tem uma região de energia onde você roda e uma região de energia onde você oscila. Perfeito. Obrigado. Nada. Legal. Só um último comentário aqui. Vocês veem que o espaço de fase desse problema, na verdade, ele é um cilindro, né? Porque θ é um ângulo periódico. Então, a gente pode... O ponto π é igual ao ponto menos π. Então, o espaço de fases aqui, ele é, na verdade, um cilindro. Então, aqui, ao longo do cilindro, você tem θ. Então, vai de 0 a 2π, você dá a volta. E aqui você tem, nessa coordenada vertical, você tem o Pθ, que pode ter qualquer valor. O Pθ pode ser tão grande quanto você queira, tanto positivo quanto negativo. Então, toda essa estrutura, na verdade, ela está em cima de um cilindro. Se a gente olhar aqui está o ponto, por exemplo, vou fazer em vermelho, que é mais fácil de ver, está o ponto de equilíbrio, o pêndulo para baixo, você tem as oscilações aqui, até que você tem em algum lugar a separatriz, que vai ser, sei lá, uma curva aqui, que vai lá para trás, eu não vou saber desenhar, mas se você olhar para trás, essas curvas aqui, elas vão se encontrar e vão cruzar no ponto instável lá atrás. Então, é como você pegar essa figura de cima e dobrar num cilindro, né?
Então, aqui você tem em cima as rotações. Então, aqui você está rodando, as trajetórias têm essa cara, roda para um lado, roda para o outro, enquanto que aqui elas ficam oscilando num pedaço limitado do cilindro, elas não conseguem dar a volta toda. Então, é só uma outra maneira de representar. Muito bem. Então, Professor, vamos. Diga. só uma curiosidade aqui, a gente está vendo que a solução, né, quando você está na separatriz, se você colocar ele com o pêndulo com energia exatamente que dê para ele ir de 0 até π ou menos π, e aí você falou que ele leva um tempo infinito, né? Isso. Na prática, o que isso significa? Levar um tempo infinito para chegar a π? O motivo que demora um tempo infinito é assim, eu vou te convencer que o tempo é infinito. Imagina que imagina que o oscilador chegue lá num tempo finito. Então, você filma, você dá a condição inicial com o pêndulo aqui embaixo, ele começa a subir, e depois de um tempo finito, ele para exatamente em π, certo? O que acontece? Se você reverter o filme, você vai ver um oscilador que está no ponto de equilíbrio, que é θ igual a π, sair do equilíbrio. Mas ele não pode sair do equilíbrio, porque o equilíbrio é o equilíbrio, as forças lá são zero. Embora seja um equilíbrio instável, se você coloca ele exatamente lá, ele tem que ficar lá. Então, se ele tem que ficar lá, ele não pode sair. Se ele não pode sair, não pode chegar também. Porque as equações são reversíveis no tempo. Tá? Então, o único jeito de conciliar isso, e você pode mostrar também matematicamente, é que o tempo que ele demora para chegar é infinito. Então, assintoticamente, ele tende ao ponto de equilíbrio, mas nunca chega lá. Porque se ele chegar, quer dizer que ele pode sair também. Eu acho que eu já vi algo parecido com isso, porque a solução analítica dava um arco tangente, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Exatamente. Mas, Isso tem um... assim, Fala. é fácil de me convencer que o tempo teria que ser infinito, porque você não pode sair dali, porque é um ponto de equilíbrio. Aí a questão que fica é como que é um ponto de equilíbrio, então, porque se na prática parece que ele não fica lá, né? Não, então, não, tudo bem. Por isso que é um ponto de equilíbrio instável. Né? Você está colocando a partícula no alto do morro aqui, né? Você tem uma montanha que você está colocando a partícula, colocando a partícula aqui. E aí qualquer perturbação faz ela escorrer para um lado ou para o outro. Então, essa é a questão da instabilidade, né? É só curioso pensar assim, na prática é difícil de imaginar uma situação que você conseguisse parar, né? Sim. O pêndulo nessa posição. Não, sim, não vai conseguir. Na prática, você não consegue. Tem uns casos curiosos que você já tentou equilibrar, que é aquela brincadeira de equilibrar uma vassoura no dedo, né? Você põe a vassoura de ponta cabeça e tenta ficar equilibrando. Por que às vezes você consegue? Porque você está mexendo o dedo, você está se compensando, né, a queda da vassoura com o movimento da sua mão. Tem um problema que é o pêndulo de ponta cabeça, onde o ponto de sustentação está oscilando na vertical com uma certa frequência. E dá para mostrar que se a frequência for suficientemente alta, você estabiliza o ponto de ponta cabeça. Mas aí é um outro problema, né? Você está fornecendo energia e tudo mais. Mas isso é equivalente a você equilibrar uma vassoura de ponta cabeça. É o que você está fazendo algo parecido. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, agora o caso bidimensional. Então, vamos aumentar uma dimensão e ver que tipo de complicação que isso traz. Eu deixei algumas coisas já aqui esquematizadas, mas deixa eu já abrir mais um espaço aqui, que eu vou precisar mudar isso aqui para baixo. Então, tá. Então, vamos pegar, então, esse é o problema bidimensional mais simples, é um oscilador harmônico bidimensional, totalmente desacoplado, né? Não existe acoplamento entre Q1 e Q2. Então, aqui, a gente vê primeiro que as equações de movimento desacoplam, né? Então, Q1 ponto é del H del P1, que é P1 sobre M, P1 ponto menos DH de Q1 é M ômega 1 ao quadrado Q1 menos.
certo? E idem para coordenada 2. Então, para a coordenada 2, a gente tem os mesmos tipos de equação. Não vou escrever, são equações similares. Então, elas são desacopladas, você pode resolver cada uma delas, né? Em particular, aqui a solução dessa equação, vou já colocar aqui, que a gente fez na aula passada, a solução do oscilador harmônico, ele vai ser Q0 cosseno de ω1t mais, deixa eu ver só a constante, é P0 sobre m ômega, se não me engano, deixa eu só verificar aqui para não copiar errado. Isso, P0 sobre m ômega, seno de ωt, vamos escrever o P1 também. Então, o P1 é menos m ω1, Q1 zero, né? Vou colocar a condição inicial, Q1 zero, Q1 zero. Q1 zero, seno de ω1t, mais P1 zero, cosseno de ω1t. E idem para Q2 e P2, certo? Então, são 2 vezes o mesmo trabalho. Então, essa solução, então, a primeira coisa que a gente pode fazer é escrever isso no espaço de fases, como a gente fez para o oscilador unidimensional. Então, eu vou definir um vetor eta, que vai ser, então, Q1, Q2, P1, P2. E, com isso, eu posso escrever, essa matriz aqui que eu vou querer, eu posso escrever isso assim, né? Que Q1 de eta de t, que são essas 4 soluções, vai ser igual a uma certa matriz eta em t igual a 0. Então, eta 0, vou escrever aqui do lado, são as condições iniciais. Q1 0, Q2 0, P1 0, P2 0. E essa matriz, está aqui, deixa eu colocar mais perto, se a gente olhar, então, termo a termo, a gente vai identificar aqui, né? O Q1, que é a primeira coordenada, vai ser Q1 zero cosseno, mais seno de ωt sobre n ômega, vezes o P1 zero. Então, esses 4 caras aqui é a matrizinha correspondente ao oscilador harmônico que está aqui. Certo? Esses 4 elementos que estão aqui. Então, como é Q1, Q2, P1, P2, então o Q1 aqui vai com o P1 que está aqui na terceira coluna, e o Q2 vai com o P2, e assim por diante. Então, são 2 matrizes que estão um pouco entrelaçadas aí, por causa da ordem que eu estou escolhendo, de colocar primeiro os Qs e depois os Ps. Tá? Mas é idêntico a gente fazer, dobrar o trabalho de uma dimensão. Tudo bem? Dá para enxergar que isso aqui reproduz a solução? Dá sim, professor. Legal. Então, uma propriedade importante do sistema unidimensional era que, se a gente voltar, deixa eu só voltar aqui para cima, no oscilador harmônico em uma dimensão, se a gente escreve a solução no espaço de fase, a gente vai ter a matriz A de t, então vamos, só para não ficar muito vazio, escrever aqui, né? Então, eta de t é A de t, eta de 0, e a matriz A de t só tem aquelas componentes, então, cosseno de ωt, 1 sobre m ômega seno de ωt, etc. Menos m ômega seno cosseno. Certo? Essa matriz é periódica, né? O oscilador é um sistema periódico, então, se eu fizer calcular A em t mais 2π sobre ω, eu recupero o A de t. Tá? Então, movimento periódico. No caso do oscilador bidimensional, isso não é verdade, né? Então, se a gente olhar aqui de volta, eu tenho uma frequência ω1 e eu tenho uma frequência ω2. As frequências nas 2 direções eu estou considerando, em princípio, distintas. Então, isso não ocorre de forma tão fácil. Então, o que a gente pode dizer aqui é o seguinte: se a razão das frequências
for um número racional, com RS inteiros, então o movimento vai ser periódico. Então, A de T é periódica. Vamos provar isso aqui. Então, como é que eu posso impor essa condição de ter razão racional entre as frequências? Então, a prova é assim, ó. Então, eu vou supor que... Deixa eu me arrumar melhor aqui, que o braço está doendo. Então, eu posso escrever, então, ômega 1 como sendo R vezes um ômega 0 e ômega 2 como S vezes o mesmo ômega 0. Se eu escrever dessa forma, a razão deles vai ser R sobre S fixa. Então, tanto ômega 1 quanto ômega 2, eu tenho que ser capaz de escrevê-los dessa forma para que a razão entre eles seja racional. Então, a de T vai ser periódico com o período 2π sobre o ômega 0. Então, como é que a gente prova isso? Ora, se a gente pegar... Então, os termos que aparecem na matriz é o cosseno ou seno de ômega 1t, né? Vamos calcular só o argumento. Então, se eu pegar ômega 1 calculado em t, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Ômega 1t, eu vou calcular em ômega 1t mais 2π sobre ômega 0. Então, se eu deslocar t para t mais 2π sobre ômega 0, o que acontece com o argumento de quem tem ômega 1t? Então, isso aqui vai ficar igual a ômega 1t mais 2π ômega 1, que é R ômega 0, dividido por ômega 0. O ômega 0 cancela, e isso aqui dá ômega 1t mais 2πr. Ou seja, depois desse tempo 2π sobre ômega 0, o ângulo θ1, né, o ângulo do oscilador 1, ele deu R voltas. O oscilador 1 passeou R vezes, ele rodou de 2πr nesse período. E, portanto, o cosseno ou seno de ômega 1t vai se manter igual. O ômega 2t vai acontecer a mesma coisa. Se eu calcular em t mais 2π sobre ômega 0, então isso aqui vai dar ômega 2t, 2π ômega 2, que é S ômega 0, dividido por ômega 0, e eu volto para o mesmo lugar, né, 2πs, e na direção 2 eu dou S voltas. Então, quando a razão entre os osciladores é racional, depois de um tempo 2π sobre ômega 0, o oscilador 1 dá exatamente R voltas, enquanto o oscilador 2 dá S voltas, e eles se encaixam exatamente no mesmo período novamente. Tá? Então, você tem movimento periódico quando a razão das frequências é racional. Se a razão das frequências for um número irracional, a trajetória nunca se fecha. Ela nunca volta exatamente no mesmo ponto. Então, a gente diz que... Deixa eu só completar aqui. Se ômega 1 sobre ômega 2 for um número irracional, a trajetória nunca se fecha. E a gente diz que o movimento é quase periódico. Essa é a expressão que a gente usa. Tá. Eu vou dar só um exemplo rápido aqui. Deixa eu só fechar. Só ilustrar isso aqui. Não, deixa eu... Vou ilustrar, daqui a pouco eu ilustro. Eu vou fazer algumas coisas antes. Mas tá claro isso aqui? Deu para entender essa continha? Deu certo sim, professor. Legal. Então, vamos lá. Então, vamos desenhar
a superfície de energia desse problema. Então, vamos voltar para o problema central aqui. Então, a superfície de energia é o conjunto dos pontos que mantém o valor da newtoniana constante. Então, a gente fixa um valor de E e acha todos os pontos que mantêm isso aqui fixo. Então, o que acontece aqui é o seguinte, eu já vou desenhar isso de maneira... tem que desenhar isso em 4 dimensões, né? Então, a gente vai fazer algumas projeções para ver a estrutura. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, que não só a energia total é constante nesse caso, mas existe uma outra constante de movimento nesse problema. Se a gente considerar, vou chamar de E1, P12 sobre 2M, vou chamar de H1, para essa função que seria a newtoniana só de um dos osciladores. Essa função H1 também é sempre uma constante do movimento. Então, se você fixar o valor de Q10 e P10, essa combinação vai permanecer constante, e o mesmo acontece para H2. Ou seja, não só a soma das duas é constante, mas como os osciladores são desacoplados, na verdade, cada porção de energia é conservada separadamente. A prova é direta, né? Vamos só fazer aqui para a gente lembrar, né? Como é que a gente calcula com dH1 dt? Eu derivo P1 ao quadrado, então vai ficar P1 sobre M, dP dt, mais M ômega 1 ao quadrado Q1 ponto. Certo? Agora eu uso as equações de movimento. P1 ponto é dH dq, certo? Que é M ômega 1 ao quadrado Q1. E Q1 ponto é menos dH dp, que desculpa, está ao contrário os sinais, né? Q1 ponto é dH dp é positivo, P1 ponto é menos dH dq, fica negativo. Esses dois caras se cancelam, exatamente. Isso aqui dá zero e o H1 é constante. Então, o que acontece é o seguinte, então, você dá uma condição inicial, Q10, P10, Q20, P20, você define um valor para H1, define um E1, define um E2, e esses caras são conservados. Então, se você projetar o movimento, então está aqui uma figurinha do movimento. Se você projetar o movimento nos planos de cada oscilador, Q1, P1 e Q2, P2, o que você vai ver é uma elipse, certo? Cada um deles é exatamente um osciladorzinho separado. Esse aqui vai ter sua energia E1, que é definida pela condição inicial. Esse aqui vai ter a sua energia E2, e E1 mais E2 também é constante, certo? Então, vamos olhar para uma trajetória só. Você vamos fixar uma energia total, então E1 mais E2 é fixo, mas eu faço uma certa partição dessa energia entre os dois modos de oscilação. Dou uma parte para o E1, dou uma parte para o E2. Então, eu tenho esses osciladores rodando. Como que é o movimento disso no espaço de fase? Então, no espaço de fase, que é o espaço de 4 dimensões, tanto Q1, P1, Q2 e P2 está tudo rodando. E o movimento, a gente pode imaginar que ele é o produto desses dois círculos, né? Eu tenho dessas duas elipses. Eu tenho uma elipse aqui, vezes uma elipse aqui. Então, se eu imaginar isso no espaço de fases, o produto de dois círculos é um toro, é um pneu, certo? Então, você tem uma coisa desse tipo. Então, você tem um movimento numa dimensão aqui, que é um oscilador, e um movimento na outra direção aqui, que é o outro oscilador. A trajetória completa é uma curva nesse toro, certo? Ela vai rodando aqui em cima, porque um oscilador vai rodando, o outro oscilador vai rodando também. Então, se essas frequências de oscilação forem racionais, essa curva azul acaba se fechando sobre ela mesma.
Então, uma única trajetória desse sistema aparece como uma curva que passeia sobre a superfície de um toro, né? de uma coisa que parece um pneu dentro do espaço de fase. Muito bem. Agora, essa não é a superfície de energia, né? Isso aqui é um caso particular. Eu peguei minha energia total E, particionei em E1 mais E2, e eu estou vendo o que acontece para uma partição em particular. Agora, eu posso variar. Eu posso colocar mais energia no modo 1 e menos no modo 2, né, fazer todas as variações possíveis, desde que eu mantenha o E total fixo, o conjunto disso vai me dar a superfície de energia. Tá? Então, aqui, deixa eu abrir uma página para a gente entender a cara dela. Então, olha só, eu vou desenhar aqui embaixo... Opa, o que é isso? Não, o que eu fiz aqui? Eu vou fazer uma figura aqui, que é assim, eu vou desenhar, deixa eu ver que plano que eu escolhi aqui embaixo, Q1, P1, Q2. Eu vou desenhar aqui uma projeção desse movimento em 3 dimensões. Q1, P1 e Q2. Então, vamos olhar para essa trajetória que está aqui, nesse plano. Então, o que acontece? No plano Q1, P1, eu sei que isso é uma elipse, é uma coisa que fica rodando. O que acontece com o Q2 enquanto o Q1 e P1 está rodando? O Q2 ele também está indo de um máximo até o mínimo. O Q2 ele tá aqui, depois ele diminui, volta para cá, e ele fica oscilando. Certo? Então, o desenho dessa curva é o seguinte. Então, imagina que eu vou fazer aqui uma elipse, que é a projeção do movimento no plano Q1, P1. Vou desenhar aqui um cilindro. Deixa eu pegar isso aqui. Então, aqui no plano, eu estou vendo essa elipse. Eu estou simplesmente puxando essa elipse, gerando um cilindro. Esse valor máximo aqui é a amplitude máxima que o Q2 atinge. Tá? Eu vou fazer um cilindro que vem daqui até aqui. E a trajetória, o que ela está fazendo? Enquanto ela roda, ela vai também mudando o valor de Q. Então, o valor de Q sobe, atinge o máximo, depois desce de novo, vem aqui para baixo, bate aqui e sobe. A trajetória fica enrolando na superfície desse cilindro. Se eu olhar de cima, eu só vejo o plano Q1, P1, eu vejo a elipse. Se eu olhar tudo, eu vejo que o Q2 está subindo e descendo, então a trajetória está rodando dentro de um cilindro. O tamanho desse cilindro, né, então essa dimensão aqui, né, essas larguras aqui, tem a ver com energia, certo? É raiz de 2ME, a largura em P1 é o semi-eixo em Q1, semi-eixo em Q2. Eles são proporcionais à energia. A altura em Q2 também é proporcional à energia do modo 2, certo? Então, o que eu posso fazer? Esse cilindro que eu desenhei aqui foi por uma certa partição de energias E1 e E2. Eu vou desenhar um outro cilindro aqui, onde eu mantenho a energia total fixa. Deixa eu pegar uma cor diferente. Eu vou fazer um E1, chamar de um E1 bem pequeno e um E2 bem grande. Tá? Então, aqui, esse E1 bem maior que o E1 que eu desenhei. Bem menor, desculpa, eu vou fazer um exemplo ao contrário. Então, olha só, como tem pouca energia no modo 1, a elipse no plano Q1, P1 é muito pequenininha. Tá? Tem uma amplitude de oscilação muito grande. Agora, na direção 2, ela vai longe, porque o E2 é grande. Então, esse outro cilindro, ele vai ter essa cara aqui, ó, ele vai ser fininho na direção... deixa eu abaixar esses caras aqui. E vai ser um cilindrinho desse tipo. Fininho numa direção, mas
é alongado uma outra. A trajetória fica aqui enrolando nesse cilindrinho. Quando eu colocar toda a energia no modo 2, então Q1, P1 vai para a origem e eu tenho um cilindro degenerado, que é uma linha aqui. Então, Q1, P1 não mexe, no Q2, P2 fica fininho. Se eu fizer o contrário agora, colocar mais energia no modo 1 e menos no modo 2, eu vou ter um cilindro gordão, mais baixinho. Até que eu coloco toda a energia no modo 1, então a espessura vai a 0, e eu tenho esse cilindro bem magrinho, né, que só gira no plano Q1, Q1. Então, o conjunto de todos esses cilindros aqui é a superfície de energia. É toda a distribuição possível de energia, é a projeção da superfície de energia nesse espaço tridimensional Q1, P1, Q2. Aqui é o que está desenhado um pouquinho melhor aqui. E essa cara, essa união de todo mundo, ele forma um tipo de uma esfera. É o interior dessa esfera que é a projeção da superfície de energia nesse espaço tridimensional. Deixa eu só escrever isso aqui, já vou abrir para vocês perguntarem. Se a gente pegar a equação de conservação de energia, dividir por E, como a gente faz sempre, né? 2ME mais Q1 ao quadrado sobre 2E M ômega 1 ao quadrado, Q2 ao quadrado sobre 2E M ômega 2 ao quadrado. Então, essa curva, essa equação é a equação de um hiperboloide, né? Você tem um espaço de 4 dimensões, é o análogo de uma elipse, só que, né, nesse espaço quadridimensional. Quando a gente projeta num plano que não tem o P2, nem tem está projetando nesse plano aqui, o que a gente vê é como se fosse uma esfera, né? Então, se a gente projetar no plano, vou reescrever essa equação ainda de um outro jeito, vou passar o termo de P2 para o lado de cá. Um quadrado. Um quadrado. Q2 ao quadrado. Então, isso aqui é como se fosse uma esfera deformada, né? Porque tem os semi-eixos diferentes, com esse raio. Esse é o raio da esfera. Então, essa bola que a gente está vendo aqui, então esse raio varia, porque o P2 pode ser tanto zero, né, quando a energia não está no modo 2, quando ele pode ser muito grande. Então, todos esses raios são possíveis, o que dá uma esfera, incluindo todo o seu interior, todos os raios de 0 até 1. Então, essa é a superfície de energia. Então, a superfície de energia é um conjunto de cilindros, onde a trajetória está se movendo, cada trajetória se move sobre um cilindro, o conjunto desses cilindros forma a superfície de energia. E você vê que uma trajetória típica, ela anda pelo cilindro, ela não consegue sair do cilindro porque ela tem que manter E1 e E2 fixos. Então, o movimento não é ergódico, ela não consegue passear por toda a superfície de energia, ela fica restrita ao seu cilindro inicial. Dá para visualizar isso aqui? Eu sei que é um pouco difícil, porque é muita dimensão. Professor? Desculpa, pode falar. Beleza. Eu ia pedir para o senhor repetir de novo a questão do toro, que eu fiquei meio confuso. Tá. Então, o toro, quando a gente faz esse desenho pictórico aqui, a gente tem o produto de 2 círculos. Então, o produto de 2 círculos é um toro. É o produto cartesiano. Você tem 2 ângulos, você tem uma coisa que roda em θ1, uma coisa que roda em θ2. Então, quando você faz um produto desses espaços, você tem essa superfície de um toro. Então, é uma representação, né? Você tem... eu vou representar isso aqui de um outro jeito também. Mas você tem uma direção... A gente quer montar um gráfico de P1, Q1, P2, Q2, né? Isso, exato.
quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar, imagina que você olha só para o ângulo que você tem para cada trajetória aqui. Então, você tem um ângulo, certo? Θ, esse ângulo está rodando. Aqui também você tem um ângulo, esse ângulo está rodando. Então, você tem um θ1 e um θ2. Então, θ1 e θ2 são periódicos. Então, eu vou desenhar aqui. Deixa eu ver uma página. Só esse espaço do ângulo. Então, eu vou fazer um desenho que é assim. Aqui é θ1, aqui é θ2. Então, θ1 vai aqui de 0 a 2π, θ2 vai de 0 a 2π. Então, na verdade, como que eu tenho que pensar nessa figura? Pensa primeiro em um único ângulo. Eu estou pegando um ângulo de 0 a 2π, tá? Estou desenhando ele desse jeito, mas eu sei que 2π é igual a 0, né? Então, isso aqui é equivalente a eu fechar, né? Então, aqui está o 0, que é igual a 2π, certo? Esse ponto aqui, eu tenho que grudar com esse daqui, eu tenho que identificar esses pontos, porque isso é um ângulo, certo? Então, na verdade, essa linha reta, onde eu identifico o ponto 0 e o ponto 2π, é equivalente a eu desenhar um círculo. Então, um movimento aqui, eu venho aqui, bateu aqui, eu volto para cá e continuo rodando. Se eu fizer isso em 2 dimensões, é assim, eu tenho, então, um ângulo aqui, esse ponto é identificado com esse, e eu tenho outro ângulo que eu vou desenhar aqui no eixo Y, também periódico. Tá? Agora, vamos fazer o processo equivalente a esse daqui. Aqui, o que eu fiz? Eu fechei o 0 com 2π para chegar no círculo. Então, vamos fechar aqui também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar esse lado com esse, porque aqui o θ1 é 0, aqui o θ1 é igual a 2π. Então, deixa eu fazer uma... Isso aqui some às vezes aqui no meu... Então, olha, eu vou identificar primeiro esses dois lados. O que eu tenho? Eu colo um lado com o outro, eu ganho um cilindro, certo? Colei esse cara, com esse cara, fechei um cilindro. Agora, eu tenho também que identificar todo esse lado com esse daqui, porque aqui o θ2 é 0, lá o θ2 é 2π. Então, eu tenho que identificar essa borda com essa borda aqui. Então, eu tenho que pegar esse cara, dobrar e colar. Quando eu faço isso, eu gero toro. Né? Aqui ficou magrinho, não dá nem para dobrar direito, mas deixa eu fazer ele um pouco mais comprido, dá para ver o... Então, a gente dobrou numa direção, colou numa direção, e agora eu vou colar essa borda com essa daqui. Então, eu tenho que entortar esse cara para colar aqui a borda de um com a borda do outro. Esse aqui saiu o cilindro, né, que eu dobrei e colei, e aí eu gero toro. Tá? Então, o toro é uma representação desse produto de 2 círculos. Aqui, ó, uma trajetória, ó, vou dizer aqui uma trajetória periódica, que faz o seguinte, uma trajetória que está andando aqui, bate aqui, quando ela bate aqui, esse 2π é igual a 0, então eu volto para cá, faz isso aqui. Esse ponto é igual a esse, então isso aqui é uma trajetória periódica que deu 2 voltas em θ1, certo? Uma volta, 2 voltas em θ1 e deu só uma volta em θ2. Então, essa é uma trajetória periódica que tem R igual a 1, S igual a 2, aquele R sobre S do periódico. Então, eu dou 2 voltas de um lado, enquanto eu dou uma volta só do outro. Se você desenhar isso aqui no toro, ela vai estar... Bom, aqui no toro é difícil desenhar, né? Mas ela vai estar enrolando aqui, ela dá 2 voltas numa direção até fechar na outra. E é mais difícil desenhar aqui do que desenhar no toro. Esse aqui é um toro aberto. Você recorta aqui, abre, recorta no meio, abre tudo e você fica com um planinho, um quadradinho desse tipo. Tá? Então, essa é a topologia das trajetórias. O importante é que cada trajetória, você dá uma condição inicial
e isso define um cilindro para ela, define um E1, define um E2. Então, define uma amplitude na direção 1 e outra na direção 2. E você está preso a isso. Você não pode sair daí, porque essas quantias são conservadas. Então, a superfície de energia ela é muito maior do que isso. Mas você está preso porque o E1 e o E2 são conservados, você não pode passar energia de um modo para o outro. Então, você não pode explorar outros cilindros por causa dessa lei de conservação. Tranquilo, professor. Fez todo sentido agora. Obrigado pela explicação. Professor, Uhum. ficou meio confuso esse negócio do sistema poder fazer parte, tá preso, né, entre aspas, nesse cilindro, Aham. e a superfície de energia ser a esfera. Uhum. Porque no caso 1D, a superfície de energia era uma das elipses Isso. e o sistema percorria uma trajetória parecida com a superfície de energia. Então Isso. ficou meio confuso. Tá, então vamos ver. Isso é o problema de você ir para dimensões maiores, né? Então vamos ver aqui. A dimensão da superfície de energia é 3, certo? Você tem um único vínculo, que é H igual a constante. Você tem uma dimensão 3. Então você sabe que dentro do espaço de fase quadridimensional vai ter uma coisa tridimensional, que é a superfície de energia. No entanto, Professor, que é o toro, né? Não, Que é esse toro. é o conjunto dos toros. Ah, tá. Tá? É a soma de todos os toros, porque para cada... O E é constante, mas você pode dividir esse E de diferentes maneiras entre E1 e E2. Então, você pode tanto dar toda a energia para um modo, quanto dar toda a energia para o outro, ou qualquer combinação. Cada partição que você faz define um cilindro. Define uma elipse no plano Q1, P1, por exemplo, né, e define o quanto o Q2 pode subir ou descer. Então, você pode manter a energia total fixa, mas variar o quanto você dá para cada modo. Então, existem vários cilindros que compõem a superfície de energia. Mas cada trajetória está presa no seu cilindro, porque ela não pode sair de lá, porque E1 e E2 são conservados separadamente. Então, você pode dar uma trajetória nesse cilindro aqui, então ela vai ficar presa aqui e ela tem energia E. Agora, eu mantenho a energia E, mas eu divido ela de forma diferente. Aí eu caio nesse cilindro aqui. E aí minha trajetória fica aqui. Todas têm energia E. Então, todo mundo aqui tem a mesma energia total E. Então, a superfície de energia é o conjunto é a soma desses cilindros. E esses cilindros são as projeções nesse espaço tridimensional. Na verdade, são os toros, né? Isso, exatamente. Esses caras são os toros. Então, vamos entender por que isso é o toro, né? Vamos pegar um desses cilindros, está aqui o desenho aqui do lado. Por que esse cilindro é um toro, né? Você vê aqui, ela é uma projeção do toro, né? Então, você vê, eu estou projetando Q1, P1 e a direção Z é o Q2. Então, imagine que a trajetória está subindo no cilindro. Se ela está subindo no cilindro, o P2 é positivo, certo? Então, enquanto ela está subindo aqui, o P2 é positivo porque o Q está aumentando. Então, o P2 é positivo. Quando ela chega no topo do cilindro, o P2 fica zero, porque ela vai começar a descer, certo? E aí o P2 fica negativo. Então, esse cilindro, se eu dou um ponto para você nesse cilindro, o que eu estou dando? Eu estou dando Q1, P1 e o Q2, certo? O P2 você não sabe. Você sabe o módulo dele, mas você não sabe o sinal. Ele pode estar tanto subindo quanto descendo, certo? Então, tem o P2, quando eu estou subindo, é positivo, quando eu bato lá em cima e começo a descer, ele é negativo. Então, você vê, olhar por essa equação mesmo, né? Dado P1, Q1 e Q2, o P2 está definido a menos em um sinal, que é P ao quadrado. Então, pode ser positivo e negativo. Então, a gente pode pensar nesse cilindro como se ele tivesse duas faces. Ele tem uma face externa, quando o P é positivo, então ele sobe. Então, é como se a gente fizesse aqui uma outra figurinha aqui auxiliar.
seria assim, imagina que esse cilindro, ele é meio, é um barrilzinho, ele é meio gordinho, e ele tem uma face de dentro e uma face de fora. Então, você sobe aqui por dentro e depois você passa para a face de dentro e desce, né, pensa um cilindro de papelão, né? Você tem o lado de fora do papelão, o lado de dentro do papelão. Então, enquanto você está com um momento positivo, você está desenhando a trajetória do lado de fora. Quando você chega lá em cima, você começa a desenhar pelo lado de dentro. Então, é como se... isso aqui é chamado de toro chato, né? Eles chamam de flat torus. É como se você pegasse um pneu desses daqui, vamos pegar um pneu aqui, e você achatasse o pneu, você cola, né? Pensa numa câmara de pneu, né? Desses pneus antigos, você cola um lado com o outro e amassa até fazer um cilindro, né? Então, isso é mais ou menos a ideia esse toro amassado, né? Ele tem os dois lados, ele não é, na verdade, um cilindro, ele tem o lado de fora e o lado de dentro do cilindro, que seria o outro lado do... né? Um círculo está aqui, essa é uma direção, a outra direção é assim, você sobe aqui e desce pelo lado de dentro. Essa é a outra direção. E essa degenerescência acontece porque o sistema é muito simples, né? Ele é muito todo separável, todo quadrático, então o toro acaba parecendo meio achatado desse jeito. Não sei se deu para pegar a imagem. Professor, Diga. eu estava pensando... É o seguinte, aí nessa página mesmo, essa equação em azul, Uhum. a equação da esfera, né, que é o conjunto ali de todos esses cilindros, mas nessa projeção em que P2 é para um P2 só. Então, é uma esfera de um raio, que é 1 menos P2 quadrado. Então, aí eu fiquei imaginando a gente variar esse P2, quer dizer variar o raio dessa esfera, né? Isso. Então, isso quer dizer que a superfície de energia não é só a casca da esfera, é todo o interior também. Porque o raio, então o raio pode ser desde zero até o máximo. Então, todo o interior é parte então, essa esfera maciça é a projeção da superfície de energia. Não, tá certo. É curioso pelo seguinte, né? Se você imagina que você tem, se você olha desse jeito que está aqui, isso aqui é a superfície de uma esfera em 4D, né? Você tem 4 dimensões, você está desenhando uma esfera, a superfície de uma esfera em 4D. Essa superfície projeta como uma esfera sólida em 3D. Mas isso é natural, né? Você imagina que você pega em 2D, que nem aqui, você pega uma esfera em 3 dimensões. Então, tem 3 dimensões, você pega a superfície de uma esfera. Quando você projeta isso aqui no plano, ela projeta como um disco cheio, porque todos esses pontos aqui vão projetar lá para baixo. Então, a projeção de uma casca numa dimensão menor projeta como uma coisa cheia. Mesmo em 2 dimensões, se você tiver o círculo em 2 dimensões e você projeta em uma, você vê que vai projetar em todo esse intervalo aqui, né? Todos esses pontos aqui aparecem aqui. Então, quando você corta uma dimensão, você mantém a mesma cara, né, de bola, só que você tem que pegar o interior todo. A projeção leva a isso. Então, a casca em 4 dimensões projeta como uma esfera maciça em 3. Isso é... Diga, Lucas. Não faz sentido. Só um comentário. Uhum. Isso aqui é curioso, você vê, isso aqui é o exemplo mais simples que existe de um movimento em 2 graus de liberdade, né? É um oscilador harmônico duplo, então é tudo trivial, mas a estrutura da superfície são complicadas. E aqui a gente diz, então, que a superfície de energia ela é composta de uma série de superfícies menores. Esses toros têm dimensão 2. Por que tem dimensão 2? Porque tem 2 constantes de movimento. H1 é constante, H2 é constante. Então, você corta 2 dimensões das 4 e fica com uma coisa de dimensão 2. Só que você tem um contínuo desses cilindros, ao variar o balanço de energia,
entre E1 e E2, e isso gera o sigma-E. Como a gente tem constantes de movimento a mais, o H não é a única constante de movimento, você tem essas estruturas aparecendo e o movimento deixa de ser ergódico. Então, qualquer condição inicial está aprisionada no seu cilindro e não varre toda a superfície de energia. Tá? Então, a questão que a gente vai estudar mais para frente é o seguinte: em que condições o movimento fica ergódico? Como que eu tenho que... Imagina que eu pego essa Hamiltoniana do oscilador harmônico bidimensional e somo um termo de acoplamento do tipo, sei lá, Q1 ao quadrado vezes Q2 ao quadrado. Pode ficar uma coisa quártica, né? Será que o movimento nesse sistema, isso vai quebrar, vai acoplar, vai quebrar as constantes de movimento H1, H2? Será que o movimento vai ser ergódico? Né? Em que condições, para que sistemas o movimento é ergódico? Né? Por exemplo, o gás ideal, que a gente sempre fala em mecânica estatística, é um monte de partícula livre numa caixa. Isso está longe de ser ergódico. A energia cinética de cada partícula é conservada, né? Só que você faz hipóteses adicionais, que essas partículas acabam colidindo, trocando energia, e o movimento acaba equilibrando, e você faz a hipótese ergódica. Mas ela é longe de ser trivial. A condição de ergodicidade não é trivial. Você tem que realmente estudar um pouco o problema para ver se você pode aplicar, né, o teorema, o famoso teorema ergódico. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for estudar teoria de perturbação, causa, essas coisas, vai ter a ver com essas questões. Professor, Diga. esse conceito de ergodicidade ainda está um pouco obscuro para mim. Você poderia tentar esclarecer um pouco? Tá. Então, o que a gente chama de quando que um sistema é ergódico? É quando uma trajetória, quase toda a trajetória, percorre toda a superfície de energia num tempo suficientemente longo. Então, por exemplo, num sistema unidimensional, a superfície de energia é a própria trajetória, né? Coincide com a trajetória. Então, você sabe que, né, deixa eu voltar na figurinha aqui em cima, aqui você sabe que você começa aqui, você vai percorrer a superfície de energia. Então, isso, por definição, é um sistema ergódico. Qualquer trajetória percorre toda a superfície de energia disponível. Aqui, onde é que está a figura? Aqui não é mais verdade, né? Por quê? Você dá uma condição inicial, a superfície, então você dá uma condição inicial nesse toro aqui. A superfície de energia, a trajetória vai ficar restrita ao toro. Ela jamais vai vir para esse cilindro, né? Esse cilindro de fora. Porque esse cilindro de fora tem outro balanço de E1 e E2. Então, a trajetória está restrita a uma superfície de dimensão 2, que é o cilindro, e ela não consegue explorar toda a superfície de energia que tem dimensão 3. Então, o movimento não é ergódico. Então, um movimento ergódico seria um movimento uma trajetória que passeia por toda essa bola aqui. Vem para cá, entra, fica aqui, vem para cá, passeia por tudo. Aí seria ergódico. Então, para isso acontecer, você tem que... É meio claro que não pode ter outra constante de movimento além de energia, né? Senão você restringe o movimento. É mais um vínculo que você dá para o sistema, a trajetória vai ficar restrita a um subespaço ainda menor. Então, o conceito de ergódico é assim, quase toda a condição inicial, né, a menos um conjunto de medida nula, percorre toda a superfície de energia num tempo suficientemente longo. Então, isso não acontece aqui. Entendi, professor. Eu também tenho uma outra dúvida. A gente estava vendo que essas superfícies de energia, elas são esferas, né? Isso. Nessa construção aqui que a gente colocou P1, os quadrados de um lado, e P2 quadrado do outro, né? Uhum. E aí o P2 daria o tamanho desse raio. Isso. Ele fica como se fosse uma esfera se eu fixar o P2, ou se eu deixar o P2 oscilar também funciona? Então, se você fixar o P2, a gente vai pensar assim, para cada P2,
você teria uma esfera, então seria uma... É que isso aqui é um pouco, talvez um pouco confuso, né? Imagina que o P2 está fixo, né? Então você vai ter uma esfera aqui de um certo raio, certo? Que é 1 menos o P2, etc. Então você vai ter a superfície dessa esfera. O que acontece é que, e o P2, então fixado uma energia E, o menor P2 que você pode ter é 0, certo? Quando a energia está toda na direção 1. Então, quando o P2 é 0, você geraria uma esfera que é essa grandona aqui, de raio máximo. Quando o P2 está no seu maior valor possível, que é raiz de 2ME, você põe toda a energia no modo 2, e o maior valor que o P2 pode ter é 2ME. Aí o raio vai para 0. Então, variando o P2, você vai construindo essas esferas aqui. Isso é só para mostrar que o conjunto desses cilindros é equivalente a um conjunto de esferas. Mas o P2 nunca é fixo, né? Então, na verdade, o jeito de pensar no movimento é pensar que você distribuiu a energia, uma parte no modo 1, uma parte no modo 2, isso fixa, na verdade, um cilindro, e a trajetória fica no cilindro. Ela nunca está na superfície de uma esfera, porque o P2 está mudando também, né? É só para mostrar assim, que, geometricamente, né, o conjunto, né, essa equação aqui tem a cara de uma equação de esferas, né, que vai desde raio 0 até o raio máximo 1. Então, é só para mostrar que, se você somar todos esses cilindros, o que você vai ter de resultado é uma bola, né, uma esfera. E a trajetória estaria contida na superfície de um cilindro. Sempre na superfície de um cilindro, exatamente. Entendi. Exatamente. Beleza. Esse negócio realmente impressionante como isso essa estrutura não é óbvia, né? Essa estrutura de superfície de energia, a gente diz que a superfície de energia é folheada por cilindros, né? Isso não é evidente se você não faz essas construções aqui separadamente. Professor, Diga. inclusive eu achei curioso essa restrição do movimento se dá no cilindro vir de uma liberdade que você dá no sistema, que seria desacoplar os dois, né? Eu achei estranho, porque parece que acoplar os dois que talvez... Então, mas não é. Tá, então, não o problema todo... Então, a questão toda importante, a gente vai focar nisso depois, são as constantes de movimento. Então, aqui, né, nesse caso, a gente tem... Se a gente olhar as constantes de movimento que a gente tem, eu não vou falar de seção de Poincaré hoje, que não vai dar, você tem, olha, você tem um H. O H é composto de duas hamiltonianas desacopladas, né? O H1 e o H2. E a gente descobre que tanto o H1 quanto o H2 permanecem constantes durante o movimento. Então, dada a condição inicial, você dá um valor para o H1 e para o H2, e esses valores ficam determinados. Então, na verdade, existem duas constantes de movimento independentes. E, portanto, o movimento tem que respeitar essas duas condições. Então, das 4 dimensões que você tinha, você perde 2, porque tem 2 vínculos, né? Por exemplo, o Q1 é dado em termos de P1, né? Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, o P1 ele tem que ser E1 menos M ômega 1 Q1 sobre 2. Então, a menos de um sinal, dado Q1, o P1 está fixo, porque o E1 vai ser conservado. Mesma coisa para o P2. Então, na verdade, você só tem 2 graus de liberdade, é o Q1 e o Q2. Os vínculos, né, as constantes de movimento, elas que reduzem a dimensão. Então, dado o Q1 e Q2, você já sabe o P1 e o P2. Então, a sua superfície é bidimensional. Você só tem o Q1 e Q2 para dar, o resto já está determinado. Então, é por isso que você tem o cilindro, que é uma coisa de 2 dimensões. Então, quanto mais constantes de movimento você tem, mais vínculos você tem, e, portanto, menor a dimensão onde você pode
a sua trajetória pode ocupar. Você veja que quando as ômega 1 e ômega 2 são irracionais, a trajetória vai ocupar todo o cilindro, né? Ela vai enrolar e nunca vai fechar sobre si mesma, ela vai ocupar toda a superfície do cilindro, que é bidimensional. Quando você tem os caras racionais, a trajetória ocupa uma linha, nem o cilindro ela ocupa, porque ela se fecha, ela dá 2, 3 voltas lá e fecha sobre si mesma. Então, você tem ainda menos dimensões ainda. Isso acontece também no problema de Kepler. No problema de Kepler, você tem um movimento plano. Você tem a energia conservada e tem o momento angular conservado. Então, o espaço de fase seria quadridimensional, você tem XY, PXTY, né, ou R θ, PR, Pθ. Então, você está em 4 dimensões e tem 2 constantes de movimento, que é a energia e o momento angular. E o movimento, no problema de Kepler, é sempre fechado. É sempre uma elipse ou sempre uma parábola. Vamos pegar um movimento de é sempre uma elipse. Então, na verdade, no problema de Kepler, você devia ter um plano também, né? Você tem 2 constantes de movimento, reduz de 4 para 2, devia ter uma superfície para a trajetória. E não tem. Tem uma linha. Então, isso implica que tem uma outra constante de movimento escondida no problema de Kepler, que é o vetor de Runge-Lenz. Então, no problema de Kepler, a gente vai ver depois, tem uma terceira constante de movimento, que é independente da energia e do momento angular. Então, você tem 3 ímpetos e a trajetória cai para uma dimensão. Então, ela tem que ser fechada, ela tem que ser uma elipse. Então, o número de constantes de movimento tem um papel fundamental nessa análise toda. A gente vai enunciar depois o teorema de integrabilidade, que vai dizer o seguinte: se você tem N graus de liberdade e N constantes de movimento, o sistema é trivial, que é o caso aqui. 2 graus de liberdade, 2 constantes de movimento. O sistema é trivial. Então, problema de Kepler também. Energia e 2 graus de liberdade, 2 constantes de movimento. Energia e momento angular. Lá tem uma terceira, que é um caso excepcional. Mas o problema também, de certa forma, é trivial, você consegue resolver. Quando você não tem as constantes de movimento suficientes, aí você não tem esse vínculo. E a trajetória pode andar por mais regiões e a coisa enrosca. E aí que você vai ter movimento caótico, etc. Então, essa vai ser mais ou menos a linha que a gente vai tomar mais para frente. Então, aqui para quem ficou ainda um pouco confuso com essa história toda aqui, tenta dar uma olhada lá no livro depois. Tem as figurinhas, tem a análise feita também ali com talvez um pouco mais de detalhe, mas tem que brincar um pouquinho para se convencer que essa visualização toda está correta. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu ia falar um pouco sobre sessões de Poincaré, mas na verdade, eu deixo isso para depois, porque eu ia falar agora, mas não ia usar imediatamente. Então, eu acho que eu vou deixar para falar nisso mais para frente, e aí já engata nas aplicações. Então, o programa é o seguinte: na próxima aula, a gente vai falar de transformações canônicas, que é um assunto bem bacana, bem legal, e tem a ver com essa questão toda de constância de movimento, de integrabilidade. A gente vai começar a enxergar elementos que vão ajudar a gente a tentar entender essas questões. Tá ótimo, então, professor. Muito obrigado. Legal, então, gente.